A Procuradoria-Geral da República anunciou que acusou formalmente por importunação sexual o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Importunação à ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, um caso sensível, que aconteceu durante o governo Lula. Carla. Pois é, Diego, um caso, que a gente acompanhou aqui que de fato abalou aí o governo, a ministra Aniele Franco que sofreu e que guardou por um tempo essa denúncia até que ela viesse à tona. O ministro Silvio Almeida se defendeu, enfim, mas gerou, claro, um desgaste, levanta um assunto importante, que a gente fala aqui, enfim. E agora esse passo a mais aí da PGR, denunciando o ex-ministro, que, enfim, a gente tem ainda o direito, a continuar se defendendo, mas a ministra Aniele reitera quando fala desse caso, da coragem que teve que ter para enfrentar, porque ela tinha muito receio do desgaste que isso ia trazer ao governo. Agora, já não se trata de governo, é uma esfera, jurídica, criminal, que o ministro tem aí que responder um passo importante nesse processo para que ele seja investigado até o fim e que, enfim, que possa ser punido caso seja comprovado de fato esse assédio, que a ministra reiterou algumas vezes já, Diego. Verdade. Agora aguardar para ver o que sai da definição da Justiça. A PGR apresentou a denúncia. Vale lembrar que o ministro Silvio Almeida, agora ex-ministro, nega qualquer participação nesse caso. Beto. Pois é, Diego, eu acho que assim, todos esses temas vinculados à violência machista, bem-vinda seja a iniciativa do presidente Lula de colocar o tema do feminicídio no centro da agenda eleitoral. Eu acho que foi uma das decisões mais acertadas e eu celebro fortemente, porque a gente está falando de um problema que é crônico na nossa sociedade contemporânea. Essa contra-reação, a gente todos assistimos a coisa de 10 anos atrás, quando começa nos Estados Unidos o movimento do Me Too, que daqueles eu também, das mulheres que tinham sido assediadas em Hollywood, e a gente viu uma onda no planeta dizendo basta, até aqui chegamos, contra todo tipo de forma de violência contra as mulheres. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos é uma contra-revolução, é uma onda misógina, a manosfera, como a gente diz nas redes sociais, com ataques contra as mulheres, com misoginia levada à última potência. São, assim, esse episódio do ex-ministro Silvio com a ministra Aniele entra nesse bojo da preocupação que a gente tem que ter, o olhar que a gente tem que ter sobre o fenômeno. Eu acho que, assim, 2 ensinamentos muito breves. Primeiro, quando acontece um caso como esse, proteção imediata e todo cuidado com as vítimas. Isso teria que ser a medida mais urgente. E segundo, uma apuração rápida para que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar. E aqueles que estão sendo acusados têm que ter o devido processo legal, que é o que está acontecendo. Então, qualquer tipo de acusação peremptória contra o ministro Silvio Almeida, vamos esperar a justiça. Por isso que a gente acha que ela tem que ser muito célere nesses casos. Mas a primeira medida é a proteção à vítima. Nesse caso, a ministra Aniele, que mostrou muita coragem, muita valentia em denunciar esse caso. Ainda mais com a importância que ela tem, com a figura pública que ela é, a importância para que tantas outras mulheres se sintam encorajadas. Eu acho que esse é um desafio que não acaba aqui, é um desafio tremendo, um desafio de época da nossa geração, Diego. O que a gente tem visto, seja pela intoxicação nas redes sociais, com a juventude, onde aqueles que dizem não pode ter educação, ideologia de gênero na escola, para negar que as crianças e adolescentes aprendam a ter aulas de educação sexual, deixam que essas crianças reféns do que tem de pior na internet, seja da pornografia mais extrema e violenta, que coloca a mulher numa posição subordinada, quase como objeto de ódio, e, por outro lado, desses ecossistemas que a gente chama manosfera, red pill, incels, que geram uma ode contra as mulheres, violência, desprezo, com criaturas abomináveis que a gente viu na eleição de 2024. Termino com isso, quando isso é levado para a campanha política, com um exército
de pessoas que são desse universo trabalhando a serviço do Pablo Marçal e a sua indústria de cortes, que o TSE, o Tribunal Estadual já disse eleitoral que está equivocado, e agora a gente está esperando o TSE também julgar, usando essa força dessa manosfera, desse grupo de incels, dessa turma que odeia as mulheres, né, que promove a violência contra a mulher, sendo usado como uma legião a serviço de um projeto político. É um problema gravíssimo e que a gente está fadado a ter um acerto de conta com eles no futuro muito imediato.